em condomínio residencial, onde tem como empregados ASG. Meu amigo, coloquem no chat para mim o que significa essa sigla. Né? Porteiro e jardineiro, onde é possível um perito enquadrar insalubridade. Me diga, quero aprender com um perito que faz um laudo e deu. Cara, fala para mim o que significa esse ESG, você quer auxiliar de serviços gerais? Se eu não me engano, acho que é isso, né? Mas me confirma se é realmente isso, porque às vezes essas siglas não são siglas padronizadas que a gente conhece com muita facilidade, então pode ser que eu esteja enganado, tá? Mas vamos lá. Meu amigo, depende, Alfredo. Cada caso é um caso, cara. Então não é porque, por exemplo, eu já morei num condomínio fechado, né? E é condomínio horizontal, não era prédio, né? É um condomínio de casas, né? De casas fechadas, eu já morei lá, então lá a gente tinha jardineiro, porque tinha muita área verde, tinha área de parquinho das crianças que tinha bastante grama, então a gente tinha bastante jardineiro lá, tinha porteiro, e cara, tudo depende, meu amigo, tudo depende. Quais são as atividades que ele executa? Quais são os riscos de cada atividade? Né? Tem exposição a ruído? Lá, por exemplo, os jardineiros tinham exposição a ruído, eles trabalhavam com soprador, cortador de grama, né? Tem um outro lá que eu esqueci também que eles usam para cortar grama, motopoda, sabe? Eles trabalhavam inclusive com motosserra, né? Então tinha vibração, tinha ruído, tinha poeira, né? Agrotóxicos eles já não aplicavam, eles não faziam aplicação justamente porque era condomínio, tinha muita criança, então, por exemplo, eles não tinham exposição a agrotóxico. Esse mesmo pessoal também às vezes fazia limpeza, lá tinha piscina, então fazia limpeza da piscina, manutenção da piscina. Então, assim, cara, tudo depende, o Alfredo. Falar assim, Tiago, quais são os riscos? Cara, tem que ir em campo. Tem que ir em campo para saber quais são os riscos que ele está exposto, para mim saber se há ou não há possíveis enquadramentos, tá? Então, falar assim, tem um padrão? Cara, não tem um padrão. Falar assim, qual que é o padrão? Não tem um padrão. Você tem que ir em campo e identificar em campo. Chegando, então, por exemplo, se você é um assistente técnico, então, sei lá, uma empresa de assessoria. Agora eu vou te falar o que eu faço, ou o que eu fazia, no caso, porque hoje eu estou online, né, cara? Então, hoje eu não estou mais executando serviços físicos, né? Projeto para 2024 a gente está retornando, mas ainda não voltei a prestar serviços físicos. Mas olha só o que eu fazia no caso de perícias. Um cliente me contratava como assistente técnico, primeira coisa que eu ia lá, ia conhecer as atividades. Qual é a função que vai ser periciada? Então, eu quero saber qual é o processo da empresa, o que aquela empresa faz, o que aquela empresa produz, quais são as atividades executadas para aquele trabalhador, por um paradigma, e as atividades executadas pelo próprio trabalhador que executava, que entrou com o processo. Eu já ia lá e identificava alguns riscos, já ia lá já fazer medição. O cara está exposto a ruído, então já vamos fazer uma dosimetria antes da perícia. Eu quero saber se vai dar insalubre ou não. Entendeu? Eu quero saber, vamos fazer medição? Já vamos fazer medição de ruído, de vibração. Né? Químicos, às vezes, é um pouco mais complicado, porque o custo aumenta um pouco, né? Mas, cara, eu já ia lá, já fazia toda a identificação do risco antes da perícia. Por quê? Porque daí o perito ia lá, eu já estava preparado, já sabia quais eram os possíveis riscos, quais eram os possíveis enquadramentos, o que o perito poderia fazer, o que ele não poderia fazer, eu já bolava estratégias para rebater qualquer risco que ele identificava lá. Por quê? Porque eu já conhecia a atividade, já sabia o que era, o que não era, né? Já li o processo, já conversava com a empresa. O que esse cara realmente fazia? Ele realmente tinha exposição a esse risco? Não tinha? Então, durante a perícia aqui, se ele falar que tinha exposição, a gente vai alegar que não tinha, a gente vai falar que não tinha. Então, por quê? Porque tudo isso eu identificava com antecedência, tá, Alfredo? Então, a minha dica para você é, antes da perícia, vai lá e faça um levantamento no seu cliente, cara. Você tem que ir lá, você tem que estar preparado para a perícia. Né? E como que você se prepara para a perícia? Você conhecendo as atividades antes. Então, você ia lá, você chega lá, faz o levantamento de risco, né? Então, antes da perícia, e antes assim com uma boa antecedência, tá? Vai lá antes da perícia, faz toda a identificação, se precisar medir, faz as medições, né? Porque no dia da perícia você vai estar preparado. O cara falar alguma coisa, você já sabe, não, é assim, não é assim, é assim, é assado, né? Quais são os possíveis riscos, você já prepara quesitos para aqueles riscos e tudo mais. Tá? Lembrando também que quem é meu aluno do curso de elaboração de LTCAT-LIP tem quesitos de todos os anexos da NR15 da NR16 prontinhos, só para você copiar, colar e usar como padrão
nas suas perícias também. E tem um intensivão de quesitos estratégicos e matadores para perícia de insalubridade e periculosidade. Também é bom dos alunos de curso de elaboração de LTCAT e LIP. Eu não lembro se você é meu aluno desse curso, Alfredo. Eu lembro que você é meu aluno, cara, mas eu não lembro de qual curso que é. Se for, tem material, só perguntar lá no grupo Tira Dúvidas também, que a gente ajuda lá também, tá bom?